Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Imagenscast. Em mais uma sexta-feira, quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. Antes da gente começar a nossa resenha, trocar nossa ideia com o nosso convidado, peço para que você verifique a sua inscrição, ative o sininho, né? Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Deixa o like já adiantado, que é muito importante. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, é um trabalho independente. E caso você queira contribuir de maneira mais sistemática com o canal, considere se tornar membro do canal do Imagenscast, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Tranquilo? Nosso convidado é um virtuose. É um virtuose e ele não tem a vergonha nenhuma de assumir isso, tanto que ele tem isso no seu nome, cara. Eu tô falando do grande mestre da guitarra, Kiko Shred, guitarrista do Viper. Kiko, finalmente um prazer ter você aqui, meu velho. Obrigado por aceitar o convite. Que isso, Manuel. O prazer é meu, cara. Muito legal estar aqui no Imagens, trocar uma ideia com vocês, com a galera que assiste, que acompanha o canal aí. E obrigado pelo convite, cara. Obrigado mesmo. E é isso aí, vamos bater um papo, vai ser bem legal, cara. Massa. Cara, eu queria começar perguntando como é que tem sido a sua rotina, né? Porque você é um músico muito requisitado. Você já tocou com várias bandas, já tocou com vários artistas. Acredito eu que recebe muito convite para fazer gravações de bandas ao redor do mundo todo. Agora tá com o Viper. Além disso, é professor de guitarra e dá muita aula. Como é que tem sido a sua rotina ultimamente? Bom, eu sempre reservo um tempo para estudar guitarra, para estudar técnica, né? Eu procuro manter isso todo dia, pelo menos. Nem sempre é possível, mas pelo menos estudar umas de técnica de 2 a 3 horas, mais ou menos, né? Para manter assim para você estar apto sei lá, falar, vamos fazer um show amanhã e você conseguir manter o mesmo nível de performance sempre, né? Eu sou um guitarrista que procura estar sempre, assim, sempre em forma técnica, né? Para caso, quando apareça algum trabalho que exige uma performance mais técnica, coisa assim, para que eu não tenha que começar do zero, digamos assim, né? Porque se você já estuda e tal, por exemplo, o começo do ano foi bem assim, bem agitado, né? Porque eu fiz a turnê, acho que o primeiro show do ano do Viper foi em fevereiro, aí depois eu fui para Bolívia tocar com o Fábio Lione, e aí voltando, eu já fui para Espanha tocar com uma banda autoral de lá, que eram músicas assim que eu nunca tinha tocado, né? Porque eram músicas daquela banda do Death Keepers, mais o repertório do Michael Vessera, que é Loudness e Malmsteen. Então, O assim, Michael, ele é vocal dessa Death Keepers, não é? sim, ele é o vocal da Death Keepers hoje em dia, né? E aí, só para dar um exemplo, nessa época juntou o repertório do Lione, que era Angra, Rhapsody, só coisa fácil, mais o repertório do Vessera, que era Malmsteen, Loudness e música autoral, que, assim, que eu não estava tão familiarizado, né? Que era música autoral do Death Keepers. Então, nessa época, se eu já não tivesse assim essa rotina de estudo, não tivesse com a técnica em dia, eu teria sofrido muito mais, teria encontrado muito mais dificuldade. Fácil não foi, né? Vou dizer que foi fácil. Foi trabalhoso pra caramba. Foi quase. Nossa, quase surtei nessa época. Muita coisa para memorizar, tudo. Porque eu tenho uma banda de classic rock que chama Elefante Classic Rock, que a gente toca mais pela região, pelo interior do estado de São Paulo. Tem o Viper, né, que está renovando o repertório constantemente. O show procura sempre inovar nos shows, né, para ficar bem dinâmico, bem legal. E tinha mais esses dois trabalhos que estavam quase na mesma época, esse do Lione e do Vessera. Então, assim, acho que tinha que ter memorizado de cabeça, assim, pelo menos umas 100 músicas, coisa pra caramba. Mas agora deu uma acalmada. Agora minha rotina desse segundo semestre aqui deu uma acalmada, né? O Viper retoma os shows em setembro, se eu não me engano. A gente tá bem focado em promover o lançamento do Timeless, né, que é o disco novo. Então agora teve um respiro, agora eu posso fazer mais coisas. Eu gosto muito de fazer atividade física, né, de ir na academia, de correr, eu gosto muito de fazer essas coisas. Agora eu tô um pouco mais sossegado. Legal. Já entrando no assunto do Viper, vamos começar do começo. Você é anunciado como guitarrista do Viper, se não me falha a memória, em novembro de 2021. Exatamente. Né?
Então, em primeiro lugar, como é que foi a sua entrada na banda? Houve um processo seletivo? Vocês já se conheciam? Foi algo natural? Como é que foi? Meu, Viper é uma banda que eu sempre quis tocar, assim, né? Porque é muito. Eu considero que é muito a minha cara o Viper. Tanto o estilo, que é um estilo que dá muita liberdade criativa, tanto na interpretação quanto como você pode ver no próprio Timeless, não é uma banda que ela é presa num estilo. Não existe aquele negócio de, não, os fãs do Viper querem ouvir power metal, então a gente vai fazer só power metal. Não tem isso no Viper. Então, tanto que o álbum é muito diversificado, né? E isso é uma das coisas que me agrada demais, que me chama muita atenção na banda. E outra é o próprio convívio, né? Com os membros da banda. A gente é muito brother, a gente é muito amigo. Não tem frescura, sabe? A gente pode falar sobre qualquer coisa, qualquer um pode fazer qualquer brincadeira. É um ambiente legal de se trabalhar. Eu me sinto muito à vontade, né? Eu sou um cara que eu mesmo cobro muito de mim. Então, às vezes, se eu estou num ambiente que tem uma pressão externa, assim, que às vezes não é muito bem colocada, que nem já aconteceu, que eu já trabalhei com muitos vocalistas gringos, né? Se tem uma pressão, assim, que é mais uma coisa que acaba mais me atrapalhando do que me ajudando. No Viper não tem isso. Desde o começo eles tiveram total confiança no meu trabalho. A minha entrada se deu da seguinte forma. Um dia eu mandei mensagem pro Thiago Claro, né, que é da TC7 Produções, sim, porque eu conhecia ele de um projeto chamado... Eu acho que foi só isso. Talvez ele tenha feito outros trabalhos também. Mas eu já conhecia ele de um projeto, um show que ele fez em São Paulo, que era o projeto Metal Singers. Eu toquei no Metal Singers, que era o Udo Dirk Schneider, do Accept, o André Matos, o Doug White e o Blaze Bailey. E o Thiago da TC7, ele comprou esse show, ele fez em São Paulo, no Espaço 555. Foi em dezembro de 2018 isso. E aí eu conheci o Thiago Claro, que é o empresário, o manager, faz o booking do Viper, né? E um belo dia, assim, eu tava aqui estudando de bobeira e tal, tava tocando algumas coisas, e eu tive um insight, assim, de mandar uma mensagem pro Thiago. Aí eu falei assim, o Thiago, tudo bem? Aqui é o Kiko. Cara, tô disponível aí, não tá mais rolando muito, né, as turnês com os gringos e tal, agora deu uma parada. Se você tiver alguma banda no seu cast que esteja precisando de guitarrista, me dá um toque, cara. Eu gostaria de pegar uma banda assim daqui para tocar, para poder desenvolver um trabalho, né? Não ficar só de sideman, que não é a mesma coisa que você tá junto com a banda, né? É diferente do que você fazer realmente parte de uma banda. É bem diferente. E aí ele falou para mim, você tá falando do Viper? Eu falei, não tô nem sabendo, mas pode ser, claro. Foi um golpe de sorte, assim. E aí, beleza, ficamos nessa. Aí eu tava com o meu projeto solo, eu tava lançando o disco Royal Art, que foi o meu terceiro disco solo, que tem o Mário Pastore 2019. No vocal. E aí o Thiago tava fazendo uma turnê do Holland Grapple com... acho que era o Holland Grapple, e na ocasião tocou o Holland Grapple e o Blaze Bailey, mas eu não tava tocando com o Blaze. Eu fui abrir o show com a minha banda solo, no Espírito Santo. Aí eu conversei mais com o Thiago sobre isso e tal. Ele falou assim, ó, semana que vem, né, vai ter o mesmo show, Holland Grapple, e o Viper vai abrir perto da sua cidade, em Limeira. Se der, aparece lá. Aí eu peguei e fui para conhecer o pessoal do Viper, assim, conhecer pessoalmente, né? Conversei com o Felipe, com o Guilherme, com o Pete. E, bom, aí passou um tempo, eles chamaram um outro guitarrista. E eu falei, beleza, tá bom, né? Não rolou, tudo bem. Fiquei na minha, fazendo minhas coisas e tal. Lancei meu outro disco, Rebellion, meu quarto disco solo. Fiquei fazendo minhas coisas. Aí eu vi que o Viper aparentemente estava sem guitarrista de novo. Falei, acho que não deve ter dado certo, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem pro Felipe no Instagram. Eu falei, Felipe, qualquer coisa, eu tô disponível ainda, cara. Ele falou, então fechou, meu. Então vem aí, vem ensaiar com a gente. Não foi bem assim, me ligou, né? O Felipe é jornalista, né? Ficou fazendo uma entrevista, ficou 2 horas no telefone. Mas, pô, muita gente fina aí.
Aí rolou, aí eu já cheguei para ensaiar já, pelo menos os primeiros shows ali já era certeza que eu ia fazer, mas eu já fui, no primeiro ensaio eu já fui anunciado na banda. Acabou o ensaio, o Felipe falou, vou te anunciar e tal. Aí fui almoçar com o Guilherme, a gente ficou batendo papo e tal. Foi assim, cara. Que massa. E nessa sua entrada da banda, em novembro de 21, quanto do processo do Timeless já estava concluído e de quanto desse processo você participou? Eu aproveito para embutir outra pergunta. Qual foi a sua contribuição nesse disco? Foi só de solos, arranjo? O que você pode falar a respeito disso? Olha, a princípio o disco já estava pronto, né? A princípio eu estava entrando na banda, mas o disco já ia sair. Aí, por alguns motivos, o disco começou a atrasar. Aí o Felipe me chamou para gravar o solo, né? Agora o Felipe, o Guilherme me chamaram para gravar o solo da Under the Sun. Que ia sair o clipe, ia ser o primeiro clipe e tal, né? Aí eu fui e gravei. Isso foi no começo de 2022. E aí eu gravei o solo da Under the Sun, a galera curtiu pra caramba, a gente fez o clipe, a galera curtiu o clipe pra caramba, o Viper já começou a fazer show pra caramba de novo. E aí o Felipe falou, você quer gravar as outras? Falei, claro, posso gravar sim. E eu fui gravando. Gravei mais duas ou três, mais dois ou três solos. Aí a galera curtiu também. Eu falei, meu, grava aí o que der, né? Eu gravei bastante solo. Eu gravei alguns arranjos, que nem na The War o riff inicial. Uhum. Ele era em uma oitava só, era só uma base. Aí eu falei, não seria legal, como eles fazem várias vezes, a gente fazer uma oitava acima. Vamos fazer uma oitava acima. Eu acho que eu fiz até em terça, mas em terça acho que o produtor deve ter achado muito sobrecarregado, não sei. Talvez tenha ficado muita informação, colocar muita coisa, assim, tônica, terça e quinta, nessas coisas, tipo, coisas de guitarrista que se deixar, grava 7 guitarras, né? 7, 8 guitarras para um trecho. Mas aí legal, meu. Então foram esses arranjos, né? A galera curtiu. Aí eu peguei e deixei a gente deixou essa oitava, para não ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, tipo, para dar uma dinâmica, né? Para fazer a música ir crescendo. Então eu sugeri isso, colocar a frase, tocar a mesma frase, uma oitava acima, né? Para até terminar essa parte. Então foi esse tipo de arranjo. Eu fiz alguma coisa de guitarra limpa também, e os solos, e alguns solos. Legal. E nesse tempo no qual você tem sido guitarrista do Viper, como é que tem sido a sua dinâmica com o Felipe Machado? Porque são os dois guitarristas da banda, como é que você avalia ele como guitarrista e como é que você avalia ele como dupla? Porque são coisas diferentes, né? Você avaliar o cara individualmente e ele como é que funciona uma dinâmica numa dupla de guitarristas dentro de uma banda. Eu acho que o Viper, ele é muito. O estilo do Viper é muito marcado pelo estilo do Felipe Machado, né? O meu estilo é diferente, é um pouco diferente. Eu tenho outras influências e tal, gosto de tocar outras coisas, assim. Felipe é um guitarrista, eu acho que é um guitarrista bem completo, um músico bem completo. Porque além de guitarrista, eu gosto muito das letras que ele escreve, gosto muito das composições. Eu adoro todas as músicas do Timeless, mas eu acho que para mim, se eu tiver que eleger uma favorita, é a Timeless, a faixa título. Gosto muito dela, gosto muito da composição, da letra, tudo. Eu acho que a gente consegue se complementar bem, as duas guitarras, os dois estilos. Eu acho que dá para se complementar bem. Acho que casa legal. Legal. E como é que tem sido o ambiente? Você disse que vocês são muito amigos. Como é que tem sido ir para a estrada com os caras? Eu acho muito divertido, cara. Eu acho muito legal. Gosto muito do Pete, dou muita risada com o Pete. Pitch é uma figura, mano. Com o Felipe, com o Guilherme. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. Eu acho que isso acaba sendo passado para os fãs, sabe? Porque
querendo ou não, você pode até, de repente, assim, ser profissional, né? E até encenar, assim, que você está se divertindo, tocando, quando na verdade o clima tá ruim. Acontece isso às vezes em banda, né? Acontece bastante isso em banda, né? Já aconteceu em bandas minhas, bandas que eu toquei, já passei por isso. E eu não lido muito bem com isso, para falar a verdade. Se o meu humor, se eu não tô me sentindo bem, né, na viagem, se eu não tô me sentindo bem com as outras pessoas da banda, né, se eu tô magoado, sei lá, por algum motivo, eu não consigo, assim, até claro que eu não vou passar isso pro público, né? Mas, assim, eu acho que se eu estiver me sentindo bem, o meu desempenho como músico é melhor. Se eu estiver num ambiente que a vibe é boa, o meu desempenho como músico é melhor. Tenho certeza absoluta disso. Não é só uma questão de dinheiro e estar tá sendo pago pelo seu trabalho que vai. Ah, não tem como, né? Eu acho que não tem como, cara. Para mim, não tem como. Até daria para fazer, claro que dá para fazer, né, meu? Mas se a vibe estiver boa, tudo fica mais divertido. Não tem como você não passar isso, né? Você tá lá Exatamente. no palco, você tá tocando, aí depois você vai conversar com fãs, você tá mal-humorado, você pode até ser educado, tudo, mas não tem como a pessoa não transmitir isso, né? A felicidade, o entusiasmo, a empolgação, é uma coisa assim que não tem como fingir, né? Sim. E o Viper, ele é uma banda, claro, que ele não tem ele não se prende ao estilo, como você falou, mas principalmente os primeiros discos da banda tem muita influência de música clássica, talvez por conta da presença do André Matos. Sim. E dá para ver que no Timeless fazem algumas referências a esses dois discos, né? E alguns solos que você faz também vão nessa onda de pegar uma influência mais de música clássica para trabalhar os solos. Isso é algo que você pretende explorar, seguindo no Viper, nos próximos discos? Eu não pensei sobre isso ainda, né? É meu estilo, assim, eu estudei bastante música clássica, mas eu também gosto de muita coisa do popular, gosto muito de blues, gosto muito mesmo de blues, Steve Ray Vaughan, a galera mais antiga, Buddy Guy, B.B. King, Albert King. Putz, eu gosto demais de blues. Estudei bastante violão clássico, estudei peças de música clássica na guitarra, eu acho bem legal isso. Gosto muito de todo esse estilo dos guitarristas considerados neoclássicos, né? Que nem desde o Blackmore, o Willie John Roth, Malmsteen, depois mais para frente o Michael Romeo do Symphony X também tem esse estilo neoclássico bem evidente, né? Eu gosto muito desses guitarristas. Então é natural que às vezes eu toque assim alguma coisa que lembre eles, né? Assim, o lance todo de usar a escala menor harmônica, usar a escala menor melódica, as cadências de música clássica, tem tudo isso, né? E assim, eu vou de acordo com o que a música pedir. É claro que se for um hard rock, se de repente for que nem, por exemplo, a Freedom of Speech, eu acho que talvez seja a música mais hard rock do disco, do Timeless, né? É. Talvez seja a música mais hard rock, a Freedom of Speech. E o solo dela, ele não tem muita coisa de música clássica, não, de influência de neoclássico. O solo dela, ele é bem hard rock mesmo. Eu acho que então depende do que a música pedir, né? Já a Under the Sun, ela já tem todo esse lance que remete ao Theatre of Fate, né? Que tem o arranjo orquestrado, tudo mais. Então ali já cabe alguma coisa mais desse estilo. Legal. E para você entrar numa banda que tem que já tem uma estrada e já tem uma história, é mais fácil ou mais difícil para você se adaptar e imprimir a sua identidade? Cara, foi mais fácil. Eu acho que foi bem mais fácil. Foi bem mais fácil porque eu sempre tive total liberdade para ninguém nunca me cobrou solo original, tipo, não, esse solo você tem que fazer igual o Ives. Não, isso ninguém nunca me falou. Pelo contrário, os caras falam assim, não, põe sua identidade, meu. Põe sua identidade. Que nem a mesma coisa que eles falaram, que eles falam pro Leandro, né? Ninguém fala pro Leandro copiar o André Matos, tentar copiar o timbre do André Matos. Não, mesmo porque não é a proposta, né? Eu acho que
Eu acho que eles estão totalmente certos. Deixar o músico colocar a identidade dele, colocar a pegada dele, né? Eu acho que não está sendo difícil fazer isso, assim, está sendo bem natural, na verdade. Legal. Kiko, o seguinte, você é um músico que já tocou com vários vocalistas, já tocou em várias bandas. E agora tá se juntando ao Viper, né? O que você considera que é o principal ao se entrar numa banda? É você ser um músico que domina todas as técnicas e consegue tocar todas as músicas? Você ser um músico que se relaciona bem com os seus parceiros de banda? Você ser um profissional disciplinado e que obedece o calendário, chega no horário do ensaio, não desrespeita nenhuma regra? Para você que é um cara que tem muita estrada e tem muito músico jovem que assiste aqui ao Imagens Cast, o que você considera o principal? Tudo isso que você falou é importante, Manuel. Tudo. Você tocar bem, né? Você tocar bem, conseguir executar as músicas bem feitas e tal. Eu falei esse negócio de não tocar o solo original, mas isso também foi uma opção do Viper junto comigo, assim, né? A gente decidiu assim. É claro que de repente você vai, sei lá, você vai tocar com o Ian Gillan, você vai fazer o solo da Smoke on the Water, você vai fazer o solo da Smoke on the Water, né? Então tem situações e situações. Mas eu acho que é muito importante você tocar bem assim, tocar bem e conseguir tocar com desenvoltura ao vivo. Isso é muito importante também, né? Porque o Viper sempre foi uma banda que você pega desde do Manics in Japan. Meu, os caras sempre agitaram pra caramba no palco, né? Os caras não tocavam parados, os caras corriam. E até hoje é assim. E você tem que você tem que saber tocar, ter uma boa técnica, tocar legal, mas também saber fazer ter uma presença de palco legal, né? Saber se portar num show. Não adianta assim. É até difícil falar. Tem muito guitarrista lendário que não se mexe muito no palco, que nem o Tony Iommi, por exemplo, do Black Sabbath, é bem paradão, né, e tal. Mas assim, só a personalidade do cara, só a presença do cara já diz tudo, né? Agora, outros gostam mais de agitar, correr, tipo Slash, tipo Malmsteen, tipo Steve Vai, na época do David Lee Roth, que ficava engatinhando no chão com a guitarra, pô. Fazia parte do teatro ali do David Lee Roth, do lance que era meio cômico, né? O lance do David Lee Roth. Então, com certeza, Steve Vai se adaptou a isso. Eu acho que é muito importante você entender qual que é a proposta da banda e você saber ter capacidade técnica para tocar e também, ao mesmo tempo, para ter uma boa presença de palco, né? Se você vai tocar uma coisa que é muito difícil para você e você precisa ficar tocando tudo concentrado, assim, paradinho, eu também acho que é meio esquisito. Acho que, sei lá, acho que 5%, 10% das pessoas que estão no show querem ver isso, né? Só se forem os guitarristas que estão lá, assim, esperando para ver se você vai errar ou não. Mas eu acho que isso deve ser 5% da galera que tá no show. A grande maioria, eles querem se divertir, né? Eles querem se divertir, querem ver uma banda de rock, meu, e tal, né? Então é muito importante. A questão do horário, para mim, é sagrado, cara. A questão do horário, para mim, é sagrado, porque, nossa, cara, é desgastante, assim. Desgastante você ter que lidar sempre com atraso, cara. É um negócio que, meu, eu não. Eu sou o cara que, assim, eu só atraso se acontece algum imprevisto, assim. Por exemplo, muitas vezes eu vou ensaiar do interior, né? Eu vou no interior para São Paulo ensaiar. Já aconteceu de eu passar em blitz, em pedágio, e os caras me segurarem e me darem um chá de cadeira. E aí, sim, eu cheguei atrasado no ensaio, mas aí também estava fora do meu controle, né? É algo que você não espera. Eu não sou de atrasar, não, cara. Eu sou o cara que chega antes. Eu sempre chego antes. Legal. Vamos voltar no tempo agora, Kiko. Eu quero saber sobre o seu começo. Como é que você começou a tocar guitarra e como é que você começou a desenvolver essa sua técnica que você tem hoje? Eu comecei em 93, comecei a fazer aula de guitarra em 93, já faz 30 anos, com 9 para 10 anos.
Caramba. Antes disso, eu já tinha estudado piano, teclado, só que eu não tinha me dado muito bem assim com instrumento de tecla. Meu negócio era corda mesmo, né? Comecei a pegar a guitarra. Meu primo tinha comprado uma guitarra, mas ele não deu continuidade nas aulas. Aí eu peguei a guitarra dele, comecei a tocar, comecei a fazer aulas de guitarra. Aí depois, no meu aniversário de 10 anos, eu ganhei minha primeira guitarra. Comecei a estudar, fazer aula com os professores da região. Aí depois eu fui estudar um tempo, isso bem mais para frente, quando eu tinha 19 anos, eu fui estudar no IGT. Tive contato com todos os guitarristas fantásticos que davam aula lá na época, né? Fiz 5 semestres de faculdade de música, eu não cheguei a me formar, porque na época eu tive uns contratempos, aí tive que parar com a faculdade, mas eu cursei faculdade de música, fiz aula com grandes guitarristas, com o Eduardo Ardanui, com o Rick Furlani também, excelentes professores particulares da região, estudei violão clássico, sempre gostei muito de estar sempre aprendendo. E como é que você começou a desenvolver a sua técnica? Em que momento que você botou na sua cabeça que você queria ser um shredder, assim, ser um guitarrista técnico, reconhecido pela sua técnica? Eu tinha um professor que ele tinha gavetas e gavetas de fita cassete. Na época não era tão fácil assim, conseguir esse material, né? Videoaula, cara, hoje em dia você encontra qualquer videoaula de qualquer guitarrista no YouTube, cara. Na época era super caro, porque era tudo importado. Então era em dólar, era vendido em dólar. E eu lembro que um amigo meu tinha videoaula do Malmsteen. Aliás, ele tinha uma videoaula que foi lançada, que era como se fosse uma coletânea de videoaulas, que era o Malmsteen, o George Lynch, o Rich Kotzen e o Paul Gilbert. Era uma fita que os caras fizeram uma coletânea das 4 videoaulas. E esse amigo meu tinha, na época a gente usava 2 videocassetes, né? Dava play em um e gravava no outro. Não sei se é dessa época. E aí eu copiei a fita, a videoaula, ficava lá estudando os licks do Rich Kotzen, do Paul Gilbert, do Malmsteen, ao mesmo tempo que eu fazia aula de guitarra, né? E como eu estava dizendo antes disso, tinha um professor meu que ele tinha um monte de fita e ele começou a me mostrar esses caras. Steve Vai, foi bem na época que os caras estavam em ascensão. Isso foi comecinho dos anos 90. Então foi tipo a época que o Steve Vai estava lançando... Tinha acabado de lançar o Passion and Warfare, né? O Malmsteen acho que estava lançando o Seventh Sign. E foi bem nessa época. Então, e o Angra, inclusive, né, meu? O Angra também estava em ascensão nessa época e também tinha as videoaulas, né, dos caras nacionais. Então, tudo isso, eu acho que o começo dos anos 90 foi um boom, assim, no Brasil para esse estilo, né? Foi bem na época que eu comecei. Era a coisa mais legal que se tinha na guitarra, era isso. Que massa. E de onde surgiu o Kiko Shred? Cara, Kiko nem foi um apelido, um nome mesmo que eu acabei escolhendo. Na verdade, uma vez eu tinha um luthier. Hoje em dia esse cara tá estourado, o cara trabalha para Gibson até. Mas na época era daqui da minha cidade. E ele foi buscar uma guitarra minha em casa para regular e eu não estava lá. Na época eu morava com a minha avó. E minha avó atendeu ele e começou a falar o Kiko e tal. E aí esse luthier espalhou para a comunidadezinha dos guitarristas ali. E o Shred foi porque eu sempre toquei hard rock, né? Eu era muito do hard rock, participei de uma banda que chamava Slippery. A Slippery foi uma das bandas daquele boom do hard rock do começo dos anos 2000, né? Aquele revival do hard rock. Uhum. E todo mundo tinha esses nomes, assim, sabe? Chocantes. Nome artístico. O outro guitarrista era o Rafael Dragão. Então todo mundo tinha esses nomes, assim, tinha um apelido, assim. Sério, toda essa galera, né? Tinha esses apelidos assim. Então foi daí. Só que aí começou a pegar, tudo isso aí. Depois que você já lança um disco com um nome artístico, eu acho que foi meio difícil mudar. Mas, no fim acabou pegando, acabou ficando legal, acabei ficando conhecido assim.
É isso aí. No começo, quando quando o Kiko Shred começou a ficar conhecido, você foi muito comparado ao Kiko Loureiro? O que acontece às vezes é confusão da galera da galera gringa, assim, que eu acho que não consegue entender, sabe? Dois Kikos. Que é um nome, que é um apelido que, assim, não é tão comum, mas também não é tão raro, né? Sim. Então, às vezes acontece isso em comentário de vídeo, parece que a galera meio que, não sei, às vezes o pessoal, acho difícil, cara, é difícil confundir, né, meu? Mas às vezes parece que a galera confunde, principalmente o pessoal do exterior. E mais comparação assim, não. Estilo de tocar, não. Legal. Você, Kiko, tem 4 discos solos, né? Sim. O Riding the Storm, o The Stride, o Royal Art e o Rebellion. Eles foram lançados a partir de 2015, até o último que foi em 2021. Como é que foi o processo, se você puder contar de forma resumida, ou se não quiser, pode contar de uma forma longa, da maneira como você quiser. Como é que você decidiu se lançar enquanto um guitarrista solo, que eu acho que é uma decisão tanto arriscada, para você se lançar no mercado como um guitarrista solo, e como é que foi o processo de cada um desses discos? Bom, no primeiro disco eu ouvi exatamente isso, que era que eu gravar um disco e fazer 1000 cópias independentes, eu mesmo pagar pelas 1000 cópias e fazer, era muito ambicioso, que eu ia perder dinheiro, que eu não ia recuperar. Escutei isso. Mas não foi assim, cara. Foi o meu disco que mais vendeu, foi o primeiro. Sério? E Caramba, mano. eu Vendeu acho as que o 1000 cópias, segundo não? eu vendi. Eu acho que o segundo também, porque o segundo passou de 1000 cópias. Eu vendi as 1000 cópias independentes, depois teve um relançamento por um selo. O segundo Caraca, também vendeu mano. bem. Talvez o terceiro já tenha vendido também as 1000. Pelo menos eu não tenho mais nenhum. Mas, meu, eu era muito empenhado nisso, cara. Eu fazia assim, não tive, até o terceiro disco eu não tive nenhum, no terceiro disco que eu tive um clipe legal, que eu fiz um clipe legal, que ficou legal pra caramba, que foi da música I Will Cast No More, né? Esse clipe foi bem legal, eu dei a sorte de encontrar um cara que ele tava começando, o cara era muito bom, o Nicolas, né? Ele era um cara muito bom, ele tava começando e ele falou assim, cara, eu preciso de portfólio, eu vou fazer um clipe. Eu não esperava que fosse ficar tão bom quanto ficou esse clipe do I Will Cast No More, que é com o Mário Pastore no vocal e tal. Mas voltando no primeiro disco, eu tinha acabado de fazer o primeiro show com o Tim Ripperons em 2014. E a Sleeper, que era essa banda de hard rock que eu tinha, que estava para gravar o segundo disco, a gente estava aqui meio parando, cada um estava fazendo uma coisa. Dois integrantes da fase do primeiro disco tinham saído. Então eu tinha as músicas, já tinha até gravado alguma coisa, mas a banda não ia rolar. Aí eu peguei umas 2 dessas músicas e comecei a fazer o meu primeiro disco solo, que ele tem 3 músicas cantadas, 7 instrumentais. O meu objetivo era vender em show, mesmo que fosse com outras bandas. Tipo, eu já sabia que ia rolar mais turnê com o Reaper em 2015. 2015 a gente tocou, acho que, nossa, de norte a sul, cara, com o Reaper. 2016 também, 2017, 2018. Então eu sabia que ia rolar, assim, bastante show e eu ia estar em bastante lugar da América do Sul, da América Latina, pelos próximos anos. Então eu falei, vou fazer um CD solo, né? Eu vou vender em workshop, eu vou vender como merchan em show, né? Os caras, tanto o Tim Reaper quanto a Open the Road, que fazia os shows, eles sempre me permitiram levar meus CDs para vender, nunca cobraram uma porcentagem, nada, sempre permitiram, sempre deixaram, isso foi muito bom, porque a galera comprava bastante, cara. Isso com certeza ajudou a vender os CDs independentes que eu fiz. Ajudou demais. Mas eu vendia mesmo, cara. Eu tava muito empenhado com isso. Fazia os vídeos, fazia propaganda. A galera começava a curtir, começava a fazer publicação sobre os CDs. Né? A Road Crew sempre me ajudou muito, desde a minha primeira banda.
Desde da minha primeira banda de metal em 2001, 2002, a Road Crew sempre me ajudou, sempre me apoiou demais. Eles devem ter, se tem arquivo lá, eles têm toda a minha discografia, cara. Desde 2000 até o Timeless, agora em 2023. Eles sempre me apoiaram demais, então sempre faziam resenhas positivas, sempre curtiam. E aí foi despertando interesse, né? E paralelamente, eu ia fazendo os workshops. Até 2017 eu não fiz show com a banda solo. Só tinha feito com backing track, né? Tipo workshop, assim, fazendo as músicas instrumentais. E fui vendendo. Como eu vi que estava vendendo legal, em 2017 eu fiz o segundo CD. Chamei o Sérgio Faga para cantar, né? Que é da Children of the Beast. Uhum. E a galera curtiu bastante também, mas ainda não estava fazendo show como banda. Tava só vendendo CDs na turnê e tal, né? Pra galera curtir. Comecei a fazer alguns vídeos um pouquinho mais elaborados das músicas instrumentais, uns playthrough um pouquinho mais elaborados. E fui dando continuidade. Legal. Mas o negócio virou banda mesmo, foi depois do segundo CD? Foi do segundo para o terceiro CD, foi em 2017. O terceiro CD, o Royal Art, meu terceiro CD solo, eu comecei a gravar em 2018, foi lançado em 2019. Foi no final de 2017, eu fui chamado para fazer a abertura de um show do Edu Falaschi, que estava começando com a carreira solo, né? Final de 2017. E eu aceitei, a gente tocou 5 músicas, como da fase ainda do Sérgio Faga. Só que como o Sérgio tem uma agenda muito intensa com a Iron Maiden Cover, eu tinha que chamar um vocalista que tivesse mais esse viés da música autoral, né? Foi aí que eu chamei o Mário Pastore. Em dezembro, acho que dezembro de 2017 foi o primeiro show como banda, Kiko Shred Band, abrindo para o Edu Falaschi, com o Mário Pastore no vocal. Que legal, cara. Sobre o último disco, o Rebellion, ele saiu em 2021. Você falou que o primeiro disco vendeu super bem, o segundo disco também vendeu, o terceiro disco talvez já tenha vendido as 1000 cópias. O último disco ele não teve o desempenho como você esperava? Cara, o Rebellion ele vendeu legal, a crítica falou muito bem, ele foi lançado, acho que foi meu primeiro contrato com gravadora europeia, ele foi lançado pela Pure Steel da Alemanha. Vende legal, sim, cara, vende legal. Mas o que eu não tenho levado ele mais nos shows, eu não tenho me empenhado tanto mais em vender eles assim, desde que eu entrei no Viper. Então, quando eu entrei no Viper, eu realmente vesti a camisa da banda e não que seja, não que isso seja alguma coisa assim que incomode os caras de forma alguma, né? Eles até falam, todos vendem seus discos solos. Foi mais uma opção minha mesmo. Eu não sei explicar o porquê. Mas Você eu quis não. priorizar a banda. É um negócio que. Às vezes até penso, falo assim, vou levar uns CDs e tal, levo 1 ou 2, 3, sabe? O Rebellion foi um CD que ele foi muito legal, foi muito elogiado. A gente fez 3 videoclipes bem legais, que foi o primeiro da própria Rebellion, que foi mais em formato de collab, né? Porque a gente estava no auge da pandemia. O segundo videoclipe foi eu acho que dezembro de 2000, né? A gente gravou em dezembro de 2000, quem gravou foi a Maiara, produziu foi a Maiara e o Lauro, a Maiara Poetas do Torture Squad. Torture Squad. Ficou bem legal o clipe também, ficou bem dark, curti pra caramba. E depois eu lancei da música Mirror, foi uma produção melhor ainda. A gente pegou um galpãozão bem legal, meu. Nossa, a gente decorou tudo assim, jogou água no chão para dar um efeito de espelho. A gente viajou legal, cara. Viajou legal, ficou bem legal o Mirror. E saiu com esse videoclipe Mirrors, ele saiu com a vinheta, com a vinheta da Pure Steel Records. Não, tá vendendo legal, cara. Tá vendendo legal, mas eu dei um stand-by na carreira solo, assim. Então isso já meio que ajuda a responder a próxima pergunta que eu tinha, porque os discos que você lança, eles são de 2 em 2 anos. Uhum. 2015, 17, 19 e 21. 21.
Você não pretende dar sequência nessa série de lançamentos? Não, não vai ter 23. Não vou dar sequência agora, não. Eu tenho 3 músicas gravadas de um projeto que eu comecei antes de entrar no Viper, que era para, eu não sei se vou manter o mesmo nome, mas era Firebrand. Tem gravado guitarra, baixo e bateria. Sou eu, o André e o Ivan Buzik. Tem 3 músicas gravadas. Mas também acabou ficando. Nossa, cara, tá um puta som. Tá legal pra caramba, mas também acabou ficando em stand-by, porque eu não quero conflitar os lançamentos, sabe? Agora é a hora do Timeless. Acho que agora é a hora do Timeless, é a hora do disco novo do Viper, né? E o futuro dá para saber. Eu fui chamado para fazer com os músicos suporte do México, como eu já fiz em 2020, fazer uma turnê abrindo para a banda Trick or Treat, tocando minhas músicas solo. Trick or Treat é uma banda da Itália, né? Uhum. Eu conheci recentemente também, é uma banda de power metal da Itália que tem uma temática de horror, um negócio assim, bem legal o som dos caras. Mas eu não sei se vai dar certo isso. Talvez ainda não role. Legal. Dos seus discos solos, só o Royal Art tá no Spotify. Por quê? O Rebellion tá também. O Rebellion tá, mas o Rebellion, por sugestão da gravadora, ficou como Kiko Shreds Rebellion. Então você tem que digitar assim para encontrar. Porque quem colocou no Spotify foi a Pure Steel. Eles acharam que só o Kiko Shred não ia dar, tinha que passar mais imagem de uma banda. Aí eu falei, putz, vou inventar um nome de uma banda só para lançar lá. Não faz sentido. Aí eu mesmo sugeri, falei, vamos colocar um S, fica que nem o Rainbow, sei lá. Beleza, vamos então. Aí ficou assim. Por isso você só encontra se você digitar aqui com o Shred, apóstolo S, Rebellion. E esse disco inicialmente ele tinha lançado só como mídia física, não foi? Foi porque ele foi lançado primeiro no Brasil, pela Heavy Metal Rock Records, o selo que também lançou meu terceiro disco. Primeiro ele foi lançado só no Brasil, só em mídia física. Inclusive o lance da mídia digital fez parte da negociação com a gravadora alemã. A Heavy Metal Rock ele não tem muito interesse em fazer o lançamento digital. Eles gostam mesmo do CD, de lançar a mídia física. Então, eles não se importaram de fazer no Brasil a mídia física e no exterior, mídia física e digital, para ser distribuída fora do Brasil. Nosso acordo ficou assim. Legal. Bom, sobre os artistas que você já acompanhou, como o Tim Ripper Owens, o Mike Vicera, o Blaze Bayley, o Anna Dirk Schneider, como é que você conseguiu essas gigs? E quais foram na ordem, assim, qual a primeira? Como é que você foi conseguindo elas? Cara, o Reaper foi o primeiro artista internacional com quem eu toquei, e eu fui de sub, para substituir um guitarrista que, tipo, eles me chamaram 5 dias antes do primeiro show, ou até menos, cara. Foi um negócio assim super fogueira, super em cima da hora, e foi justamente esse o repertório mais difícil do Reaper. Do primeiro show, que eu tive menos tempo, era o repertório mais difícil, porque eu acho que era o Live in London na íntegra do Judas. Então, é um repertório longo pra caramba. E foi assim, foi de substituto. Aí o leque vai abrindo, né? Você acaba conhecendo o pessoal que faz os shows, o pessoal que traz os artistas, quem faz as turnês. Depois do Reaper, eu fiz Reaper, com o Reaper 2014, 2015 e 2016. Em 2016, a mesma produtora, Open the Road, quis trazer o Michael Vessera no final do ano. E aí a gente fez com o Michael Vessera, foi legal pra caramba, a gente ficou super amigo, tanto que eu toquei com ele agora em 2023, 7 anos depois do primeiro show, né? E da primeira turnê. E com esse projeto Metal Singers também foi através da Open the Road. Com a Letter Leone, a princípio, foi assim, por estar tocando com o Reaper, teve um show que eles fizeram no Manifesto Bar em 2016. Foi em 2016 mesmo. Foi a Letter Leone e o Tim Reaper.
E eu conheci o Rodrigo Scelza, que é o cara que que trabalhava, era o empresário da Letter Leone na época. E a gente se deu super bem, mantivemos contato. Em 2019, ele me chamou para fazer com a Letter Leone. Os outros caras também foi através da Open the Road, o Udo Blaze, o André, Doug, foi através da Open the Road também. Esse último show com o Michael Vecera na Espanha, eu fui contratado direto pela banda. Contratado direto pela banda, eles entraram em contato comigo, não teve nenhum intermediário, nada. Com o Fábio Leone, foi o empresário, o contratante, foi o cara que estava organizando os shows, que quis levar o Fábio e eu como guitarrista. E, bom, tá para rolar mais um trampo com a Letter. A princípio tem um festival muito grande no México, que vai ser bem legal. E dessa vez ela mandou mensagem para mim diretamente também, sem intermédio de ninguém. Foi dessa forma que foi acontecendo. Que legal, cara. Algumas curiosidades que eu tenho. O Oda Dirk Schneider, ele canta pra cacete mesmo ao vivo, assim? Igual Canta, ele sempre canta. Porque todo mundo que eu conheço que já viu ele cantar ao vivo, ensaio, ou conhece ele pessoalmente, cara, parece os anos 80, assim, é igual assim. Canta muito. A única diferença é que ele tá, pelo menos na nossa turnê, ele tava afinando em Ré. Ele tinha descido um tom. Essa é a única diferença, mas, nem uma nota semitonada, nada. Tudo afinadíssimo. Canta muito, cara. Canta muito. Foi muito legal com a gente, muito gente fina. Que absurdo, cara. E, por exemplo, lá na Rússia, o cara é um ídolo, né? É. A galera ama ele na Rússia, né? Incrível. Desses caras, assim, você se deu bem com todos? Foi muito fácil de lidar com todos? Algum foi mais difícil de lidar? Se sim, qual? Olha, cara, com a maioria eu me dei bem. Com a maioria. Com o Reaper, na época do Reaper, em 2014, não que eu seja fluente no inglês, mas hoje em dia eu falo muito melhor do que eu falava em 2014. Então teve essa dificuldade no começo, né? Teve essa dificuldade. Meu inglês de 2014, eu sabia até escrever e tal, mas era muito ruim para falar, não tinha prática. Antes disso, eu não tive a necessidade de falar com alguém, né? Então, quando você não tem, claro, deveria estar preparado, né? Mas quando você não tem necessidade, às vezes você acaba, depois que a ficha cai, você fala, pô, eu preciso me comunicar, cara, vou tocar com o cara ano que vem de novo, putz, eu preciso correr atrás disso. Mas até então, 2014, meu inglês não era muito bom, então nesse começo aí não deu para desenvolver uma amizade legal com o Reaper. Mas sempre foi muito gente fina, a gente conversa, é um cara muito legal, muita gente boa. O Doug White é muito legal, muito gente fina também, cantou no disco Rebellion. Ele tem uma faixa que ele cantou. O Michael Vecera, igualmente. O Michael Vecera é um cara do hard rock, né? Super divertido, tem altas histórias e é um cara tipo a gente, assim. Tipo, o cara é um cara do rock, é um vocalista de rock. Ele é muito legal, muito gente fina, muito divertido. A gente dá muita risada. E o Udo foi super, assim, super respeitoso, né? Não era muito de brincalhão, não era muito de zoar, mas super respeitoso, super de boa, super cordial. O Blaze Baylor já foi meio ranzinza, cara. O Blaze Baylor já, assim, no primeiro dia, eu acho que ele tava meio de ovo virado, cara, e ele tava muito ranzinza, cara. Ele falou um monte pro meu baterista, pro baterista que tava com a gente, assim, antes do show, gratuitamente, o cara não tinha nem tocado, já tava sendo ofendido, assim. Não foi legal, cara, não foi legal, e já que você perguntou, eu tenho que falar isso. Como o Blaze Baylor é assim, eu não me empolgaria para tocar com ele se me chamasse. Se me chamasse, assim, não é um negócio que nem com o Michael Vecera ou com o Doug White, ou principalmente com o Viper, né? Você fica com saudade de estar lá, você fica com saudade dos shows. Volta naquilo que você falou lá no começo da entrevista, exatamente, né? Cara, se não rolar um clima legal, se a gente não for amigo, né?
Fábio Leone, gente fina pra caramba, cara. A gente se deu O Mago super é foda. bem. O Mago é gente boa. Super bem. Desde a primeira mensagem que a gente trocou até, a volta no aeroporto, a gente se deu super bem, cara. Gente fina demais. Falando sobre esses artistas com os quais você tocou, você também teve a oportunidade de tocar com o maestro André Matos. Como é que foi a experiência? Pô, o André Matos ele ficava junto com a gente, né? Porque ele era o único brasileiro ali, então ele ficava mais com a gente do que com os outros vocalistas, né? Então a gente deu muito, muito bem, cara. A gente enchia ele de pergunta, a gente perguntava como foi o começo com o Viper. Aí o outro guitarrista que estava com a gente, o Vulcano, que é do Hellish War, ele não, ele acompanha assim o Viper, o Angra desde os primórdios, né? E ele lembrou o André Matos que o Angra tinha começado como um cover do Iron Maiden, né? Para eles pegarem experiência de palco e tudo mais. Aí falou para o André Matos, sabe? Pô, se você em Campinas tocando com o Angra, mas era Iron Maiden cover. É verdade, a gente fez isso no começo de carreira. Eu perguntei como tinha sido o começo do Viper, porque eles conheceram, que eles eram muito novos e tal. E pô, a gente encheu ele de pergunta, cara. Ele todo muito paciente, muito humilde, muito gente fina, cara. Acabava o show, o último show esse que eu citei no começo da entrevista do Espaço 555. Acabou o show, ele ficou lá na frente com a gente, e acho que tinha ficado uns 2 ou 3 fãs, porque já era tarde pra caramba. Ficou com a gente na frente do Espaço 55, ficamos lá batendo papo, tirando foto. Muita gente boa, cara, demais. E, pô, irmão, sabia você que pouco tempo depois você ia entrar no Viper, né? Pois é, cara, pois é. Pois é. A gente tocava Living for the Night nessa turnê. Legal. Legal demais. Fiquei muito contente de ter a oportunidade de tocar essa música de novo. Muito bom. Kiko, para finalizar, o que o fã que está nos assistindo pode esperar do Kiko Shred para o futuro? Seja com Viper, seja com a carreira solo, seja com qualquer outra banda, ou com, enfim, novos cursos que você tenha a lançar. Quais os seus planos para o futuro? Bom, eu tenho meu curso online, Rock and Metal Techniques. Eu pretendo lançar um outro curso online. Eu ainda estou decidindo um pouco sobre o tema, se eu dou continuidade nos temas de técnica de guitarra, faço um Rock and Metal Techniques 2, ou se eu faço algo mais comercial para iniciante mesmo, ensinando os primeiros passos na guitarra. Eu ainda estou em dúvida sobre o que eu vou fazer. Eu estou pensando ainda, estou decidindo. Mas eu pretendo sim fazer um novo curso online. Eu pretendo sim finalizar esse projeto que eu citei, que era o Firebrand, que tem o Ivan e o Andrea, né? Mas no momento eu tô concentrado, tô focado no Viper. Ainda adoro dar aulas de guitarra, gosto muito de poder dividir meu conhecimento. Inclusive, quem tiver interesse em aulas de guitarra, pode me mandar mensagem no Instagram, eu mesmo respondo, não demoro para responder. E quem quiser contratar o Viper, entrar em contato com a TC7 Produções, com o Thiago Claro. O Viper já retoma os shows aí a partir de setembro e a gente está tocando música do Timeless, mais os grandes clássicos da banda. O repertório, a gente tem um repertório muito diversificado, ensaiado, né? Inclusive no Viper Day a gente fez o Evolution na íntegra, né? A gente tocou o disco Evolution na íntegra. Então, assim, o Viper tem um repertório muito dinâmico, muito legal mesmo. As novas músicas ao vivo estão soando bem legais, bem pesadas. E, bom, é isso aí, cara. Por enquanto eu estou focado no Viper. Pretendo sim terminar esses outros projetos, tanto do curso, um outro curso online, um próximo curso online, quanto as músicas autorais. Estou finalmente agora montando meu home studio, então eu vou abrir mais agenda também para gravação para outros artistas, e talvez até produzir outros guitarristas, né? Seria bem legal produzir. Pretendo também mais para frente fazer um equipamento de vídeo, produzir vídeo de outros guitarristas. É isso que eu estou pretendendo fazer. Maravilha. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o mestre da guitarra, Kiko Shred. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like. Kiko, quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu gostei. O tempo e o espaço é seu aí para você se despedir e deixar o recado que você quiser para a nossa audiência. Bom, agradeço novamente, Manuel. Muito legal estar aqui no Imagens. Acompanho, assisti
praticamente todos os vídeos seus aqui, assistia live com a galera do Viper também, muito legal. Eu agradeço muito o espaço, agradeço muito a sua dedicação por divulgar o nosso estilo musical, por divulgar os músicos nacionais. Bom, é isso aí. Quero deixar um grande abraço a todos. Quem ainda não escutou o Timeless, pode encontrar em todas as plataformas digitais. Também pode encontrar o formato físico em CD. Muito em breve, talvez a gente, é bem provável que a gente tenha a novidade do vinil, né? Que a gente lance o Timeless em vinil também. É bem provável, muito provável mesmo. E é isso aí, galera. A gente se vê por aí, se vê na estrada. Agradeço novamente aí, Manuel. Isso aí. Pessoal, se vocês gostaram novamente, deixem o like, é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E considere se tornar membro do canal, membro do Imagens Cast, clicando no botão Vire Membro aqui embaixo. Beleza? Até as próximas entrevistas e falou! Valeu!